Olá! O recente caso de denúncia de estupro em Barcelona, na Espanha, envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, levantou um debate por mais segurança em bares e casas noturnas aqui no Brasil. 3 projetos de lei que tramitam no Senado criam mecanismos de combate à violência sexual e de gênero em estabelecimentos comerciais e eventos abertos ao público. 2 das propostas, uma do senador Jorge Cajuru e outra do senador Marcelo Castro, cria o protocolo Não Nos Calaremos, inspirado no espanhol, para que bares, restaurantes, boates e responsáveis por eventos esportivos possam se prevenir e saber lidar com esses casos de agressão. Já um projeto do senador Stevenson Valentim torna obrigatório pela Lei Maria da Penha que esses locais adotem medidas para auxiliar a mulher que se sinta em situação de risco nas suas dependências, como, por exemplo, acompanhá-la até o veículo na hora de ir embora. É sobre este assunto que converso agora com Jael Silva, presidente do Sindobar, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Jael. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado a você, Karine. Estou aqui de peito aberto para debater esse assunto com vocês. Jael, um assunto tão importante, né, esse de violência sexual, ainda mais num setor em que mulheres e pessoas que sofrem tipo de violência sexual se sentem ameaçadas, né? São locais em que esse tipo de agressão é muito comum. Eu até trouxe uns dados aqui de uma pesquisa que foi feita no ano passado, chamada Bares Sem Assédio, que foi feita no Brasil pela Estúdio Ideias, que mostra que 2 em cada 3 mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de assédio nesses locais. Então, eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê essas medidas que estão sendo propostas nesses projetos de lei, qual que é a importância delas? Nós vemos que são sempre medidas muito meritórias e que nós as recebemos sempre muito bem, porque nós temos que mudar essa situação. No que pese eu achasse um pouco pesado demais esses números que estão aí, a gente é obrigado a reconhecer que existe realmente essa insegurança da mulher em determinados ambientes. E eu diria mais, não é apenas só no ambiente de bares, restaurantes, etc. É na cidade como um todo, né? No transporte coletivo, andando na rua. Então, são vários momentos em que elas se sentem muito inseguras. Nós, lá no Sindobar, já vimos há muito tempo tratando desse tema. Desde 2019 fazemos um trabalho em cima dessa situação. Até porque aqui no Distrito Federal já existe uma lei de alguma forma, orientando os empreendimentos do nosso setor, bares, hotéis, restaurantes, a adotarmos algumas medidas preventivas e de proteção à mulher. Então, assim, como eu disse, considero primordial a mudança dessa situação. E como é que os empresários têm recebido as suas orientações? Existe algum tipo de resistência? Ou o senhor sente que, na opinião deles, eles acham até que seria bom para a imagem de cada estabelecimento? Como é que eles veem isso? A gente vê que alguns estabelecimentos, inclusive, já adotam algumas medidas, né? Você vê que alguns estabelecimentos já têm, por exemplo, questões de própria contratação de segurança. Ambientes de boates normalmente os têm, né? Alguns pubs têm, já buscando exatamente tentar controlar essa situação do assédio. O que nós, empresários, muitas vezes não gostamos que a lei trate é a questão impositiva para o empresário. A questão impositiva, que nós somos obrigados a fazer alguma coisa. Porque, na verdade, não faz parte da nossa expertise, de nós, empresários do setor, agirmos como se fosse polícia, né? Então, nós precisamos de ter, primeiramente, um treinamento adequado sobre essa questão. O Estado tem que estar muito ativo nessa situação para que não haja confusão de que o empresário seja responsável por uma situação que muitas vezes é uma situação de Estado. Então teria que ser, na opinião do senhor, uma ação conjunta com o setor público, né, envolvendo outras áreas
tanto de segurança pública, como também, de repente, num transporte público? Ela envolve, eu acho que até mais na questão de educação propriamente dito, começar das crianças, porque todos nós sabemos que o Brasil é considerado um país machista. Então nós temos que primeiro mudar um pouco esse conceito, né? Então, de que a mulher é submissa. Essa submissão, a partir de alguns tempos para cá, ela não aceita mais. E a partir do momento que ela não aceite, começam então como é que chama-se? Os embates, né? E os embates têm se tornado bastante frequentes. Eu não sei se você se lembra, na época da pandemia, que as pessoas ficavam dentro de casa, era muito comum esses problemas de agressões domésticas. Sim. Exatamente porque cada um estava mais ou menos confinado ali e começavam a surgir assuntos, né? Que não interessavam, não agradavam nenhum dos dois. Então, desde aquele momento, nós já vimos fazendo alguma coisa. Em 2019 mesmo, nós fizemos algumas ações aqui em Brasília, juntamente com se não me falha a memória, foi com a Procuradoria da Mulher aqui do Distrito Federal. Fomos nos estabelecimentos, conversamos com os colaboradores, convencemos o empresário, colocamos cartazes e fizemos isso de uma maneira muito legal. Em 2020, veio essa lei, já em função desse movimento que fizemos em 2019, veio a lei do deputado distrital Roberto Negreiros, em que nos coloca na situação, vamos dizer assim, de protetor das mulheres nos casos delas se sentirem ameaçadas nos nossos bares. Essa é uma função que nós podemos, sim, fazer a partir do momento que não tem essa obrigatoriedade de ter, por exemplo, fazer interceder ou impedir alguma coisa. Nós podemos, sim, orientar de forma que a gente não tem esse poder de polícia que para a gente incomoda muito. Mas em ações de treinamento, né, ensinando, de repente, técnicas para os colaboradores que até se sentem sem muito saber como agir, né, numa situação em que eles identifiquem de assédio, como que eles podem interferir ali, né? Eu acho que, nesse sentido, os empresários têm colocado essas preocupações? A receptividade é muito grande nesse sentido, porque o que a gente percebe? As próprias polícias têm as suas limitações de abordagem, né? Até de impedimento dessa abordagem, se não me falha a memória, até andaram criando leis aí, colocando procedimentos para os policiais. Imagina nós lá no estabelecimento, se a gente for querer transformar os empresários vamos dizer assim, num defensor em conteste dessa situação. A gente tem que analisar vários fatores, né? Mas, de uma maneira geral, a receptividade é muito grande e nós temos que fazer realmente um trabalho de convencimento, um trabalho esclarecedor, um trabalho de educação, mostrar, inclusive, para os nossos colaboradores e colaboradoras, porque eles também, entre eles, né, nos nossos estabelecimentos, acontece com frequência também isso, né? E culturalmente, nos restaurantes principalmente, a gente sabe que os cozinheiros eram sempre homens. Quase não existiam mulheres na cozinha. Com a evolução dos tempos, as mulheres saindo mais, buscando seu espaço, hoje é comum você ter dentro do mesmo ambiente garçonetes, né, que estão atendendo o público. Você tem, por exemplo, na rede hoteleira, as camareiras, que também é um outro segmento, assim, razoavelmente assediado, eventualmente, né? Porque o cliente, acho que vê ali uma facilidade, talvez, né? Porque a pessoa, outro nível, talvez, não sei exatamente por quê. Tem um dado interessante assim, e triste, que mostra nessa mesma pesquisa que foi feita pela Estúdio Ideias no ano passado, que as trabalhadoras, as funcionárias desses locais, muitas vezes sofrem mais assédio ainda do que as próprias clientes, as frequentadoras dos locais, pelos clientes. Não é nem um assédio por parte de chefes ou de colegas, mas pelos clientes, né? Então, isso costuma acontecer muito, né? Aqui nós mesmos lá no Sindobar, nós temos poucas notificações, aliás, são raras as notificações nesse tipo específico que você citou aí. Mas eu mantive essa semana mesmo um contato lá com o Sindicato dos Trabalhadores do nosso setor, e eles me informaram que sim, lá eventualmente aparecem essas denúncias, né? São mulheres trabalhadoras nos nossos estabelecimentos que vão lá reclamar que estão sendo assediadas.
por homens, né? E aí eles também fazem esse trabalho de ir lá no estabelecimento, conversa com o empresário. Então eles também estão preocupados com essa questão do colaborador também, como nós estamos, né? Nós empresários estamos muito preocupados com isso. E acho que nós temos que fazer realmente uma campanha forte, pesada, e eu tenho certeza que toda a nossa base vai se envolver para que a gente consiga mudar essa situação da insegurança, do assédio à mulher aqui em Brasília, com certeza. E para o turismo, ambientes em que as mulheres se sintam mais seguras, é melhor para o turismo? Melhor, porque inclusive o próprio governo federal vem tentando fazer isso há muito tempo, né? O Brasil, num determinado momento, era considerado como um turismo sexual, né? Você ia nos outros países, dependendo do país que você fosse, lá era claro que você estava vindo para cá para trás disso, né? Então, isso nós temos que mudar. Nós já estamos tentando fazer isso em conjunto, por exemplo, com a própria CNC, as federações do comércio, a Federação de Hotéis e Alimentação Fora do Lar, FBHA, tentamos alterar essa imagem péssima que o Brasil tem lá fora dessa questão. Ora, se é isso para o turismo sexual, imagina para o assédio, né? Quer dizer, é muito pior você vir fazer um turismo assim, acha que o assédio passa a ser uma coisa de menor importância, né? Principalmente para os estrangeiros. E nós aqui no Brasil temos que mudar isso urgentemente. A potencialidade turística do Brasil, ela é enorme, pouco explorada ainda pelos governos federais e pelos próprios governos locais. Nós aqui no Brasil estamos trabalhando muito para mudar essa situação. Nós precisamos de mudar isso, porque o turismo traz divisas, traz emprego, né? Traz divisas para o Estado, para o Brasil. Então é fundamental. E só vamos conseguir fazer isso a partir do momento que a gente conseguir convencer todos que fazem parte do trade turístico, que eles também têm que estar envolvidos nisso. Não é só bares, restaurantes, é num receptivo que você faça, né? Quando você vai pegar determinadas pessoas que estão chegando do exterior, né? Numa van, e vai levar para algum monumento, você tem que estar sempre o tempo todo preocupado nessa proteção, de não deixar que essas coisas aconteçam. Agora, tem uma questão que eu acho importante pontuar, que já é uma prática antiga, mas que até hoje eu vejo acontecer muito, que é alguns bares e casas noturnas cobrarem uma entrada com um custo menor para a mulher ou muitas vezes até não cobrar da mulher, só cobrar do homem, para atrair homens, né? Então, eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, se isso não acaba sendo uma forma que contribui para essa visão de que a mulher é um produto, né? Vai atrair os homens e vai acabar parecendo que a mulher está ali como um produto. Bom, aí eu acho assim, uma questão empresarial, né? O que eu posso oferecer para atrair meu público? E hoje nós temos uma coisa que vai de contraponto a isso que você está dizendo, que é a questão, por exemplo, dos bares GLS. A GLS você pode lá e vai oferecer para o cara o quê? Não pagar o ingresso dele? E aí, qual é a situação? Como você compara isso no caso com as mulheres, né? Então, assim, ele pode estar querendo fazer isso para levar para lá, a casa dele ter um movimento. Não significa necessariamente que ali dentro haverá uma tentativa de assédio, né? Tanto para esse público quanto para o público feminino. Eu não vejo assim, eu vejo mais como uma questão. Até porque esse assunto foi discutido há 2 ou 3 anos aqui em Brasília, por uma denúncia feita exatamente por um rapaz que foi no estabelecimento, chegou lá, ele queria a mesma condição que a mulher estava tendo de pagar só 50% do acesso, né? E ele chegou a entrar na justiça, isso correu pelo Brasil, essa ação dele. Ele acabou perdendo, porque constatou-se que, na verdade, é uma questão de business, de negócio. Eu, como empresário, sei e vejo o que é melhor para o meu negócio. Mas o senhor não considera que isso contribui para uma prática da cultura do estupro? Não considero. Não considero. Eu, particularmente, não considero. Questão de preço, quanto que é esse preço? Não considero. Como exemplos de condutas desses protocolos que seriam criados com essas propostas aqui no Senado, a gente tem a distribuição de panfletos, de alertas, né, pelos estabelecimentos, informando que o espaço de lazer, ele aderiu ao protocolo e é contra a violência sexual. A gente tem também não deixar áreas mal iluminadas,
acessos aos banheiros que sejam sempre monitorados. O que o senhor acha dessas medidas? Bom, todas elas muito positivas, exceto essa questão de nós termos que identificar quais são as áreas escuras nas nossas mediações. Aqui no Distrito Federal hoje nós temos situações gravíssimas, a cidade está totalmente mal iluminada. Tanto é que ontem, ou essa semana, agora recente, houve uma reunião mostrando o que precisa ser feito na cidade para mudar a iluminação pública de Brasília. Está péssima. Então, como que nós vamos, se o próprio Estado não toma essa providência, e você acha que nós, empresários, como identificamos uma situação dessa, a gente nós nos reportamos ao governo. Olha, o que você pode fazer? Ele não faz nada, porque ele não tem condições de fazer atualmente. Então, seria mais uma atribuição para a gente, e o que, na verdade, assim, o que a gente percebe é que o próprio empresário muitas vezes vai lá e coloca um holofote, né? Isso aí pode andar pela cidade, que você vai perceber isso em alguns lugares aí. Ele chega, vê que está muito escuro, já foi lá na companhia de eletricidade, a companhia não resolveu, arranja uma série de problemas, de desculpas, e não resolve. E ele, para ver o ambiente melhor, ele vai lá e coloca a iluminação. Até porque existe pesquisas dizendo onde existe bares e restaurantes de uma maneira geral, esse ambiente, ou as proximidades desse ambiente, é mais seguro do que outros lugares. Isso é um fato, é constatado isso. Tem pesquisa nesse sentido. Por que eu vou naquele lugar? Eu vou naquela rua porque aquela rua tem 10 bares e restaurantes. Aí eu vou lá, que eu me sinto seguro, né? Então, até nesse ponto, essa situação peculiar, ela é importante para a gente. Nós estamos ligados nessa situação toda. Agora, mais uma vez, não podemos fazer o papel do Estado, de que teremos que colocar iluminação nas nossas casas. Não, denunciar para quem? O que adianta denunciar? Ir lá fazer um boletim, né? A diversidade, né? As características de cada bar, de cada restaurante, de cada lugar são tão variáveis, assim... Naquelas casas, como eu já disse anteriormente, que você tem a questão das pessoas que já fazem a segurança, de grande movimentação, de fluxo grande de pessoas, essa providência já é tomada, assim, né? Agora, imagina um barzinho aqui na cidade, vamos pegar aqui, Guará. Aí você vai num boteco daqui, você tem que ter uma pessoa lá para ficar o tempo todo vigiando se alguma coisa vai acontecer. Nesse sentido, aqui em Brasília, até tramitou um projeto desse aqui, na Câmara Legislativa, e nós fomos lá e conseguimos derrubar. O cara queria que nós contratássemos uma pessoa que pudesse identificar se aquela pessoa que está entrando ali estava com intenções de assédio. Meu Deus, como é que passa uma lei dessa? Eu entro no restaurante, eu entro no restaurante, casa, aí vem cá, você não pode entrar. Fala, por quê? Está querendo assediar aquela moça. Como assim? Nunca vi mais gorda na minha vida. Então a lei, tem hora que ela extrapola o limite da onde que está o cidadão. Ela não pode interferir nesse processo, né? Aí eu digo cidadão e falo também quanto empresário, que eu também sou empresário do setor. A gente não pode e não deveremos ter esse papel. Agora, nós vamos sempre procurar proteger eles, sempre procurar ajudar. Chamar a polícia, se for o caso, acompanhar até o carro, perguntar se precisa de outro tipo de ajuda, se está acompanhada por alguém, se tem alguém no mesmo ambiente, se ela realmente está se sentindo ameaçada ou se foi apenas uma impressão inicial. Isso tudo nós temos condições de fazer. Agora, não podemos fazer abordagens. Você está aqui, vem cá que você está né, incomodando aquela pessoa. Complicado para a gente. Questão de você fazer o treinamento. Como é que você faz um treinamento? Tem que ser gente especializada para treinar. Quem que é especializado para fazer esse tipo de treinamento? É a polícia. Então, talvez aí possa minimizar a questão de custo nesse sentido. Se você tiver que contratar um segurança, mais custo. Se você tiver que fazer, olhando a iluminação, colocar a iluminação, mais custo. Mas eu acho que o principal, essa questão do custo, a gente consegue até absorvê-la, sabe? Que não é tão assim significativo. O mais importante é tentarmos sensibilizar todos envolvidos, todos. Inclusive aquelas que se sentem assediadas, para elas saberem, as mulheres saberem, que naqueles locais, naquele estabelecimento, elas vão se sentir seguras. Quando ela entrar no banheiro, ela vai ver lá um cartaz pregado, em que no primeiro insegurança que ela tiver, ela vai procura qualquer pessoa no estabelecimento ou gerente, se ela não conseguir localizar um atendente não conseguir atendê-lo,
resolver o problema dela, procurar um gerente e resolve a situação. Ela pode se sentir até mais encorajada a denunciar, né, esse tipo de situação, quando já existe esse alerta no local. Aquela campanha que nós fizemos aqui, eu achei, de todas essas que se falaram até hoje aí, eu achei a mais interessante, que é a questão do X na mão com batom, ou qualquer outra coisa. Porque basta você não tem que falar nada, né? Se você se sentir inseguro, você faz um X na sua mão, mostra para um garçom, mostra para uma pessoa e já sabe o que está escutando. Aí tiveram outras iniciativas, outros projetos, que dão o nome de um drink. Drink diabólico, significa que você está sob, né, ameaça, né, por exemplo. Mas aí cada restaurante tem que fazer um drink, tem que pensar num drink, tem que ter, sabe? Então tem toda uma logística que você tem que fazer para poder atender essa situação. E o alerta, os cartazes alertando, eles são, sim, muito bons, trazem muito bons resultados. A gente tem visto aí que desde essas campanhas que nós fizemos, a gente estava conversando aqui previamente, né? Que eu vou em restaurante hoje, desde 2019 que a gente fez campanha lá, que os cartazes estão lá até hoje. Então, nesse estabelecimento, tenho certeza que as mulheres já chegam no banheiro, estão lá dentro, tá? E detalhe, está no banheiro dos homens também, tá? Acaba inibindo que eles... Está no banheiro dos homens também. Está no banheiro dos homens também. Tem esse tipo de atitude, né? Então, os homens têm que estar conscientes de que aquele estabelecimento está ligado nesse assunto, né? Uhum. E o Sindobar já pensou, por exemplo, em criar certificados, selos que mostram que aquele local... Para reconhecer, né, que as empresas estão comprometidas com essa causa? É importante, sim. Eu acho importante, porque identifica melhor o estabelecimento, sabe que aquele estabelecimento está tomando as devidas precauções, os cuidados, né, para dar segurança para a mulher, para evitar esses tipos de abordagem delicados que elas não gostam, de assédio mesmo. O selo é uma coisa que poderia... Agora, tem que ver quais são esses critérios para distribuir esse selo, né? Porque daqui um pouquinho, conforme for, se essa for uma coisa indiscriminada, todo mundo está pegando o selo, botando na sua porta e, na verdade, pode ser até um chamariz ao contrário, né? Sim. Pode acontecer, né? Então, quais são os critérios para distribuir esse selo, né? Quem é que vai analisar isso? Tem que ser uma coisa bem, no meu modo de ver, uma coisa bem criteriosa e rigorosa. Uhum. Para o estabelecimento ter esse selo, né? Que aí é a segurança da pessoa que você, ou a entidade que tiver fazendo, por exemplo, se for o Sindobar, né? Nós temos que ter uma estrutura arrumada para ir lá e fazer essa checagem, devida checagem, frequentar, fazer um cliente oculto, né? Essa história do cliente oculto é uma coisa que dá resultados muito bons para desenvolvimento da qualidade do estabelecimento, né? De você checar como que o estabelecimento está. O controle, né? Uma forma controle. De controlar. Você pode fazer um cliente oculto para isso também, né? Deixa ela ver como é que estão. É uma boa ideia. Eu tive um restaurante aqui em Brasília e na época a gente fazia muito essa questão da mulher frequentar sozinha o restaurante. Fizemos isso diversas vezes, né? O single woman em Brasília, que era o Carpe Diem. Nós lançamos isso aqui logo na década de 90 e pouco, 1990, 90 e poucos, que era uma maneira de dar segurança para ela, porque lá nós estaríamos, vamos dizer, antenados de que elas não seriam importunadas. E aí tem até um fato interessante que eu vou relatar aqui para você. Os garçons na época não gostavam muito. Eles achavam que as mulheres não gastavam, não bebiam, né, o suficiente. Então, eles não gostavam muito daquela... Falaram, rapaz, calma, devagar com dor, você vai ver com o tempo. Hoje você vai nos lugares, as mulheres vão lá com grupos de amigas, sentam. As mulheres ganharam tanto espaço, né, merecidamente, e elas hoje estão, assim, ocupando todos os lugares, né? Elas estão em todos os lugares. Aquilo que eu falei já uma vez aqui. Não tínhamos mulheres empreendedoras na área de alimentação. Quantas nós temos aqui em Brasília hoje, no Brasil? Chefes premiadíssimas, mulheres, né? Hoje você vê isso com uma frequência, assim, eu vejo com muita alegria, né? Pois é, e todo mundo sai ganhando com isso. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Porque, inclusive, melhora a qualidade do ambiente também, né? Porque a mulher vem com aquela característica dela, né? Mais dialogar, né? Tem mais... como é que eu vou dizer, mais paciência com as coisas. Então, tudo isso é muito, muito legal, muito importante e que ajuda
fazer um treinamento até para os homens que estão naquele estabelecimento. Elas vão modificando aquela situação, né? Então a gente está, assim, temos que correr atrás, claro, né? É uma campanha porque os números estão realmente alarmantes, né? Feminicídio aqui em Brasília está uma coisa assim assustadora. Seríssimo. Seríssima, uma coisa seríssima, seríssima. Nenhum desses feminicídios aí eu pesquisei, nenhum foi dentro de bar, nenhum. A estatística de feminicídio, você sabe melhor do que eu, 70 e tantos % é dentro da própria residência ou nas imediações dela. Então é uma questão mesmo cultural de mudar essa cultura, de aceitar a mulher. E nesse sentido, aqui em Brasília, eu acho que nós temos que caminhar para isso. Tomara. Quero te agradecer, Jael Silva. Muito obrigada pela participação aqui e que a gente não precise de leis para que essas práticas aconteçam, né? E que seja uma tendência aí para o Brasil todo seguir. Obrigado a você. Obrigada. Pela oportunidade. E muito obrigada também a você que nos assistiu. Para rever e compartilhar essa entrevista, acesse o nosso site senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Até o próximo Cidadania Mulher.